A lição da Kodak, a do sucesso, não só a do fracasso. De uns tempos para cá, a Kodak ficou famosa como a empresa que inventou a fotografia digital, não a usou e faliu por isso. Mas eu queria contar a história da Kodak desde o começo. George Eastman, que foi quem criou a Kodak, ele tinha um objetivo, que era tornar democrático fotografia para todos. Quando isso aconteceu no final, no século XIX, fotografia era um negócio complicadíssimo, ela só podia ser feita com materiais muito complicados, processos químicos complicados, pesados, difíceis, o que significa o seguinte: fotografia era coisa de profissional. Ninguém fazia fotografia como lazer, eram só poucos profissionais que podiam fazer isso. Só que o George Eastman queria tornar isso possível originalmente para ele, a ideia era: eu quero bater fotografia da minha família, coisas do gênero. Só que para fazer isso, ele foi olhando como é que ele podia mudar o processo, e aí que ele criou o processo do filme da fotografia. E ao criar o filme da fotografia, ele tornou isso muito mais fácil, que poderia ser usado para todos. Ele foi apresentar isso para todos os mais importantes fotógrafos, e a reação foi: qualidade não é boa, a gente não quer isso. E aí ele se viu com a seguinte questão: pô, esses caras não conseguem. Ele podia ter desistido. Ele fez diferente. Ele falou: não, eu vou vender isso, que a qualidade ainda não está boa, para quem se importa menos com a qualidade e mais com a comodidade de poder fazer, que são as pessoas e não os profissionais. E foi exatamente o que ele fez, e ele abriu um mercado gigantesco, que, diga-se de passagem, que o slogan que ele criou era perfeito para isso: você só precisa apertar o botão, deixa que o resto a gente faz, que é exatamente a facilidade que ele criou. Por que eu estou contando isso tudo? Ele fez tudo isso porque ele tinha muito claro que o seu objetivo era democratizar a fotografia, tornar isso acessível para todo mundo. Isso, nasce a Kodak, ele cria o processo aqui em 1888. Por que eu conto isso? Porque 100 anos depois, mais do que isso, o que acontece quando são os profissionais da própria Kodak que desenvolvem a tecnologia para fotografia digital, só que quando aquilo surge, a empresa já era gigante e essa questão de valores ficou menos clara. Era mais uma chance de fato, democratizar a fotografia, que é o que acontece com a fotografia digital. Hoje em dia, todo mundo tem uma máquina fotográfica no celular, no seu bolso, e está todo mundo batendo foto. Muito mais do que antes da fotografia digital. Só que, naquele momento, a preocupação era: como é que a gente não acaba com os resultados do que já temos? E aí, o que se definiu foi: vamos deixar de lado essa tecnologia por quanto tempo for possível. Com o passar do tempo surgem outras tecnologias digitais, a Kodak começa a licenciar o uso da tecnologia que ela própria fez. Durante 10 anos, isso basicamente, as receitas dela vieram desse licenciamento. Quando acabou o que foi o prazo referente à patente disso aqui, simplesmente a empresa não parou mais de pé. Por que eu estou contando essa história toda? Porque o que possibilitou, e aí é que eu quero trazer, era a essência de ter muito claro qual era o valor: democratizar a fotografia. Se naquele segundo momento a Kodak ainda tivesse isso muito claro, ela provavelmente hoje seria um líder global em fotografia digital e a história seria completamente diferente. Qual é a lição que você pode levar para o que você faz disso aqui? Qual é a essência que você não pode perder para ter o melhor, seja na sua vida pessoal ou no teu negócio? Conta pra mim aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Então curte pra mim, compartilha com mais gente que também precisa ficar sabendo disso. E caso você ainda não me siga aqui, não deixa de seguir.